Pronto aí, pessoal? Bravo também. Silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje vamos falar da Renascença, do Renascimento e da Idade da Razão, esse período histórico que compreende a Idade Moderna e a filosofia moderna. Vai de meados de 1500 a 1750, né, do século XV até o século XVIII. O que foi Renascimento, vocês lembram? Alguém lembra o que foi o Renascimento? Cheiro de milho. Ninguém lembra? Um movimento cultural aí na transição do século XIV para o século XV que busca fazer renascer. Renascer o quê? A cultura greco-romana. Né? Exatamente. A cultura greco-romana. Então eles vão buscar inspiração lá nos gregos e nos romanos. Uma cultura que valorizava o ser humano e a natureza, diferentemente da cultura medieval. Era uma cultura mais religiosa, que valorizava Deus, a fé. Eles vão valorizar muito mais a razão, o ser humano e a natureza. Inclusive, vai ser nesse contexto que vai se desenvolver a ciência moderna. Né? Então, vamos conhecer um pouquinho desse contexto histórico que se desenvolve a filosofia moderna. Em 1513, no século XVI, Nicolau Maquiavel ele publica sua obra O Príncipe. Essa obra aqui vai marcar uma revolução nos estudos políticos. Até então, a filosofia política era uma filosofia idealista. O que é o idealismo político? Alguém sabe, hein? Desde Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, todos elaboraram uma forma de idealismo político. E o que é o idealismo político? O idealismo político, como o próprio nome diz, é uma forma de dizer como a política deveria ser. Platão publicou uma obra chamada República, onde ali, vira para frente, faz silêncio, presta atenção aqui, ó. O senhor quer fazer, eu posso. Vira para frente, senta. Vira para frente. Vamos lá. Então, o idealismo político, ele diz como a política deveria ser. Platão, na sua obra República, ele ali descreve a sua cidade ideal. A cidade ideal de Platão é aquela cidade que é governada por quem? Vocês lembram? Oi? Não era tipo o governante que anda lá da filosofia. Isso. São os filósofos. Os filósofos deveriam governar a cidade. A cidade seria dividida em 3 grupos. O grupo dos produtores, aqueles que produziriam tudo que a cidade precisa, dos trabalhadores, com os camponeses, os artesãos, os comerciantes. O outro grupo seria o grupo dos guerreiros, aqueles responsáveis por proteger a cidade. E no auge, no topo da pirâmide dessa cidade, nós teríamos os reis filósofos. Então quem deveria governar são os filósofos. Porque só o filósofo está em busca e preocupado com a verdade, com a justiça e com o bem. Somente quem está buscando a verdade, a justiça e o bem pode produzir a verdade, a justiça e o bem para o público. Então quem deve governar são os filósofos. Depois Aristóteles também vai descrever os tipos de sociedade na sua obra política e aquela que ele considera melhor. Vai dizer que existem 6 modelos de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Esses são os bons governos, quando regidos por uma constituição, por leis. A monarquia, quando um só governa, mas de acordo com as leis. A aristocracia é quando os melhores governam de acordo com as leis. E a democracia é quando o povo governa de acordo com as leis. Mas existe a degeneração desses sistemas, que são a tirania, é quando um só governa de acordo com a sua própria vontade, não de acordo com as leis. A oligarquia, quando poucos governam de acordo com os seus próprios interesses e não de acordo com o interesse do povo. E a demagogia,
quando os governantes governam enganando o povo. Então são 6 sistemas de governo segundo Aristóteles. Tem os bons e tem os ruins. Aqueles que devem ser e aqueles que não devem ser. Depois tem o Santo Agostinho, com a sociedade de Deus e a sociedade dos homens. E a defesa de uma teocracia, de um governo que seja regido de acordo com a vontade e com as leis de Deus. E o São Tomás de Aquino também vai nessa mesma perspectiva. O Nicolau Maquiavel ele vai diferenciar pelo seguinte: ele não vai dizer como a política deve ser, ele vai descrever a política como ela é. Por isso, o seu pensamento na obra O Príncipe é chamado de realismo político. Lá ele mostra a política como ela é. Não como ela deveria ser ou deve ser. E como que a política é? A política é a disputa pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder vale matar, roubar, mentir, enganar. O governante que não estiver disposto a fazer isso, ele não consegue conquistar e manter o poder. Então, onde há política, há poder e disputa por poder, e onde há poder e disputa por poder, há corrupção. Essa é a realidade da política. O melhor governante é aquele que consegue conquistar e manter o poder. E quem consegue manter o poder é aquele que está disposto a fazer tudo que for preciso para conquistar e manter o poder. É quem tem virtude e não virtude. Virtude é a disposição para a prática do bem. Virtude é a disposição para fazer o que é necessário para conquistar e manter o poder. Às vezes, para conquistar e manter o poder, você precisa matar. Às vezes, para conquistar e manter o poder, vai ser preciso deixar viver. Às vezes, para conquistar e manter o poder, vai ser preciso mentir. Às vezes, para conquistar e manter o poder, vai ser preciso falar a verdade. Às vezes, para conquistar e manter o poder, vai ser preciso roubar. Às vezes, para conquistar e manter o poder, vai ser preciso fazer caridade. Então, depende da circunstância. Essa é a realidade da política. O bom governante é aquele que usa a virtude para domar a fortuna, ou seja, a sorte do destino. Então é isso que ele vai defender na sua obra O Príncipe. Depois, em 1517, nós temos o Martinho Lutero. Ele afixou as 95 teses na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, dando início à reforma protestante contra a igreja católica. Então, nas suas 95 teses, ele vai se opor a algumas doutrinas e algumas práticas da igreja católica. Por exemplo, ele vai criticar a prática da venda de indulgência. Você sabe o que é a venda de indulgência? Não. Indulgência é uma prática da igreja católica de concessão do perdão dos pecados. Então, quem ajudava a igreja, principalmente fazendo doações para a construção das basílicas, a igreja concedia indulgências, perdão dos pecados, que poderia ser de forma parcial ou plena. Até hoje a igreja ainda tem a prática da indulgência, mas hoje não é mediante doação, hoje é mediante orações. Você faz algumas orações, algumas penitências, você ganha indulgência. Mas naquela época era uma cidade livre, né? Então a igreja concedia indulgência. Então Martinho Lutero vai criticar a corrupção da igreja, a venda de indulgência, a simonia, que era a venda de artigos religiosos e também de cargos religiosos. Existia isso, naquela época vendendo tanto pedaço da cruz de Cristo que dava para montar a arca de Noé. Eu dizia, esse aqui era um pedaço da cruz de Cristo, o jeito foi crucificado, e vendiam como se fosse verdade aquilo. Vendia também outros artigos santos, né? Vendia também cargos políticos. Aliás, o cargo religioso na época era político, porque a igreja católica era a instituição mais poderosa da Idade Média. Então você ser um cardeal, ser um bispo, ser até papa, tudo isso aí era feito mediante política. E havia muita corrupção nesse meio, e muita putaria também, né? O Vaticano era sede de orgias e de papas, que tinham mulheres, que tinham amantes, homens, inclusive, né? Então tinha qualquer tipo de práticas ali que eram condenadas pela igreja para o grande público, mas que aconteciam no interior, no seio da igreja. Então Martinho Lutero vai criticar todas essas práticas da início da reforma protestante e a separação da igreja.
e dizendo que a Escritura deve ser interpretada de forma livre pelos fiéis. Então, ele vai defender a livre interpretação das Escrituras. Depois, em 1543, Nicolau Copérnico propõe que a Terra gira ao redor do Sol, dando início àquilo que é chamado de heliocentrismo. Contra o geocentrismo medieval. O que é o geocentrismo? Geo em grego é terra. O geocentrismo é a crença de que a Terra é o centro do universo. O heliocentrismo, Hélios em grego é o deus do Sol. É a crença de que o Sol é o centro. O primeiro moderno a defender o heliocentrismo é o Copérnico. O geocentrismo era defendido por conta de filósofos e estudiosos, cientistas antigos, como Aristóteles e Ptolomeu, mas também como a Bíblia. A Bíblia também, vários trechos dela dão a entender que a Terra é o centro do universo, de que o Sol gira em torno da Terra. Tem até uma passagem de Josué. Josué está liderando o povo de Deus numa guerra contra outro povo. Aí durante o dia o povo de Deus vencia as batalhas, durante a noite o povo perdido. Aí Josué tem a brilhante ideia de orar e pedir para Deus parar o sol. Porque se Deus parasse o sol, o dia ficaria mais longo, o dia ficando mais longo, o povo de Deus conseguiria vencer a guerra. E aí ele pediu, orou, e Deus foi e parou o sol. Se Deus parou o sol, é porque o sol que se move. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode estar errada. Então quem está errado são os cientistas, por isso fogueira neles. Jordano Bruno vai morrer na fogueira por conta disso. Nicolau Copérnico só publicou as suas obras, na verdade, na época havia até uma certa tolerância, por hipótese, né? E o Nicolau Copérnico acabou sendo perseguido, ele inclusive era padre, Nicolau Copérnico. Mas o Galileu foi preso e teve que escrever, fazer uma carta renunciando às suas teses heliocêntricas, porque senão ele poderia parar na fogueira. O Jordano Bruno parou na fogueira, foi morto, né? Em 1593 nós temos o Edito de Nantes, foi promulgado por Henrique IV na França, concedendo direito aos protestantes que vivem na França católica. Lembrando que era a época do absolutismo, o poder absoluto estava nas mãos dos reis e cada país tinha uma religião oficial. A França era católica, quem fosse protestante era perseguido e morto. A Inglaterra fez a reforma protestante e virou anglicano. Quem não era anglicano era perseguido e morto. Thomas More, por exemplo, filósofo católico, foi morto na França de Henrique VIII. Os puritanos tiveram que fugir da Inglaterra por conta de perseguições religiosas. E nessa fuga, eles atravessaram o mar e foram parar na América do Norte, fundando as 13 colônias, dando origem aos Estados Unidos da América. Né? Então, havia essas guerras religiosas. O Edito de Nantes é o primeiro edito aí que prevê a tolerância religiosa, a convivência pacífica entre indivíduos de religiões diferentes, de denominações cristãs diferentes, porque até então havia guerras religiosas. Né? Em 1620, um novo órgão aí, do Francis Bacon, ele propõe uma nova abordagem de investigação da natureza, defendendo o empirismo, que nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos, e defendendo a indução, que o conhecimento se dá a partir de análises particulares para chegar a conhecimentos gerais. Depois, em 33, nós temos o Galileu. Ele foi excomungado pela igreja, condenado à prisão perpétua, porque ele defendia o heliocentrismo. Só não parou na fogueira que ele assinou uma carta prometendo não mais defender essas ideias. No século XVII, 1650, nós temos o Descartes escrevendo suas meditações e fundando aí o racionalismo moderno. Em 1644, nós temos o último poder dinástico na China. E aí começa a dinastia Qing lá, a dinastia Manchu, assumindo o poder. Em 1659 nós temos a execução do rei Carlos I, que levou ao fim a Guerra Civil Inglesa. Isso aqui vai ser só o início daquilo que depois vai culminar com a Revolução Gloriosa em 1689. Vai limitar os poderes do rei. Vai orar aí? Hoje é sim.